Dic nobis Maria, nos in cielo. Bom dia, shalom, shalom, como vocês estão? Domingo, 2 de novembro aqui, vamos lá com o nosso devocional. Hoje, domingo de ceia na maioria das igrejas, né? Primeiro domingo do mês. Hoje, meus amados, o devocional que eu vou compartilhar com vocês hoje é do meu plano permanente com Deus de devocional, que eu achei assim que ele estava perfeito hoje para mim compartilhar com vocês, sabe? E que ele tem a ver com onde se chama Cristo o Redentor. E já é maravilhoso, né? Que Jesus, ele é o nosso Redentor. Então, ele fala sobre o sacrifício de Jesus. Então, tem tudo a ver com a Santa Ceia, né? Então, o versículo base dele é que está em Jó, capítulo 19, versículo 25, que diz assim: eu sei que meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Diz assim, ó, olha só que coisa mais linda. A famosa estátua do Cristo Redentor contempla do alto a cidade do Rio de Janeiro. A estátua é um modelo de Cristo com seus braços estendidos, de modo que seu corpo exibe o formato de uma cruz. O arquiteto brasileiro Heitor da Silva Costa projetou essa escultura. Ele imaginou que os moradores da cidade a veriam como a primeira imagem a emergir da escuridão ao alvorecer. No crepúsculo, ele esperava que os habitantes vissem o sol poente como uma auréola atrás da cabeça da estátua. Gente, olha que coisa mais linda isso. Quando amanhecesse de manhãzinho, a primeira coisa que os cariocas veriam no amanhecer seria Cristo lá com os braços abertos. E quando fosse no pôr do sol, o sol atrás da estátua seria como se fosse a auréola atrás da cabeça do Cristo. Há valor em manter os nossos olhos em nosso Redentor todos os dias durante os momentos bons e difíceis. Enquanto sofria, Jó disse, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. O clamor do coração de Jó nos leva a Jesus, nosso Salvador vivo, que um dia virá à terra novamente. Manter os nossos olhos em Jesus significa lembrar que fomos resgatados de nossos pecados, ou seja, o sacrifício de Jesus, né? A Santa Ceia é exatamente isso, lembrar do sacrifício de Jesus, né? Que o corpo dele foi moído por nós lá na cruz um dia, né? Hoje nós comemoramos, né, o sacrifício de Jesus. Nós comemos do corpo, nós bebemos do sangue de Cristo. Deixa eu só aqui. Deixa eu me perder aqui. Manter os nossos olhos em Jesus significa lembrar que fomos resgatados dos nossos pecados. Jesus a si mesmo se deu por nós a fim de redimir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. Qualquer pessoa que já aceitou Jesus como Salvador tem motivos para se alegrar hoje. Não importa o que tenhamos que suportar neste mundo, podemos ter esperança hoje e esperar
para usufruir a eternidade com Ele. Por meio de sua cruz e ressurreição, Jesus resgata e redime. Que palavra maravilhosa de esperança, né? Que não importa o que a gente passe, vai haver o dia, né, que Jesus vai voltar e nos levar para passar uma eternidade com Ele. Então, hoje, né, aquele dia que eu amo, né, aquele dia gostoso de reflexão, né, de relembrar, de rememorar o sacrifício que Jesus fez por mim e por você, né? Mas mais do que isso, essa semana, né, foi uma semana que o Rio de Janeiro ficou muito em evidência para cada brasileiro, né? E algo que espiritualmente, né, eu fiquei pensando quando eu li esse devocional nesta manhã, é que o fato, né, de ter a imagem do Cristo de braços abertos sobre aquela cidade, isso quer dizer muito espiritualmente, sabe? Espiritualmente falando, isso quer dizer muito, sabe? No reino espiritual. Que os olhos do Senhor, apesar de tudo que acontece lá, os olhos do Senhor estão sobre aquela cidade. Por mais que a cidade, né, seja conhecida muitas vezes internacionalmente como uma coisa ruim, aquela é uma cidade abençoada por Deus, sabe? Porque ali dentro tem um povo de muito valor, sabe? Tem uma população muito calorosa, muito valorosa, muito amorosa, sabe? Não é porque tem pessoas ali dentro de caráter duvidoso, não é porque ali dentro tem pessoas que são corrompidas, né? Ali dentro daquela cidade, que todo o restante perde seu valor, não. Ali tem um povo muito precioso, muito valoroso, sabe? Eu sou aqui do Paraná, né? Sou de Curitiba, mas eu conheço muitas pessoas ali que são pessoas maravilhosas, sabe? Pessoas muito amorosas. E ali dentro daquela cidade tem pessoas de muito amor, sabe? E que são muito preciosas para o Senhor. E eu creio que Deus vai restaurar aquela cidade de uma maneira que o Rio de Janeiro vai ser conhecido assim de forma completamente diferente. Deus vai restaurar o Rio de Janeiro de uma forma tão gloriosa, sabe? De uma forma tão gloriosa que vai ser assim, sabe? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Vai ser desta forma, sabe? E aquele Cristo com os braços abertos vai fazer jus, sabe? O inimigo, por muitas vezes, sabe, quando o Senhor tem planos para aquela pessoa ou para aquele lugar, o inimigo ele sempre tenta estragar, ele sempre tenta corromper, sabe? Na história, nós sempre vemos, sabe, quando o Senhor tinha prometido que viria alguém para salvar o povo, na época de Moisés, o faraó começou a matar todas as criancinhas, sabe? Mas Moisés escapou, foi lá e salvou e tirou o povo do Egito. Quando veio a promessa de que haveria um salvador para o povo judeu, começaram também a tentar matar Jesus, e Jesus veio e cresceu. Aí Jesus foi crucificado, pois ele ressuscitou, está vivo, e o evangelho está aí, está sendo pregado. Milhares e milhares e milhares de pessoas têm sido salvas ao longo dos anos aí, né? Há mais de 2.000 anos tem pessoas sendo salvas pelo evangelho de Jesus.
E o inimigo tem fracassado ano após anos, sabe? Anos após anos. E ele fracassa todas as vezes, sabe? Quando esse arquiteto, né, planejou essa escultura, quando ele colocou essa estátua do Cristo Redentor lá no alto, acho que é do Corcovado, me perdoem aqui os cariocas, né, se eu tô errada, quando colocou o Cristo lá em cima para abençoar aquela cidade, no reino espiritual algo aconteceu. E eu tô falando isso aqui para vocês, gente, os meus pelinhos tá tudo de pé, minha perna tá toda arrepiada. Quando essa estátua foi colocada no alto daquela montanha, no reino espiritual algo foi declarado algo no reino espiritual sobre a cidade do Rio de Janeiro. E naquele momento Satanás começou a trabalhar. Começou a trabalhar para que isso não acontecesse. Mas nessa semana, algo começou a retroagir no reino espiritual. Sabe? O que foi começado no reino espiritual, trabalhar contra, quando esse Cristo foi colocado lá em cima, no alto daquela montanha, que foi construído lá em cima, o Cristo com os braços abertos para abençoar aquela cidade, que o inimigo começou a trabalhar contra, esta semana isso começou a ser retroativo, começou a retroagir no reino espiritual. Então, há um grande avivamento vindo para o Brasil. E o Senhor vai fazer algo transformador no estado do Rio de Janeiro. Transformador. E o Rio de Janeiro vai ser conhecido de forma diferente. Aquela coisa que o Rio de Janeiro, uma cidade abençoada por Deus, realmente ela vai ser conhecida como uma cidade abençoada por Deus, não só pela beleza natural, que realmente é uma cidade, um estado lindo, uma cidade linda, realmente um povo lindo, maravilhoso, sabe? Espiritualmente falando, vai ser algo transformador. O Senhor vai transformar aquele estado, o Senhor vai transformar aquela cidade. Vai ser algo assim que vai ser assim conhecido no mundo inteiro. O Senhor vai fazer algo transformador no Rio de Janeiro, gente. Vai ser conhecido no mundo inteiro. O avivamento do Senhor está vindo para o Brasil. E o Rio de Janeiro vai ser transformado. Vai ser assim maravilhoso o que o Senhor vai fazer naquele lugar. Saiu um pouquinho, né, do contexto aqui, mas eu precisava compartilhar isso com vocês, que como, né, eu falava, né, um pouquinho aqui o assunto, né, que falava exatamente da estátua do Cristo Redentor, né, eu precisava falar isso sobre, né, o Rio de Janeiro, que o Senhor vai transformar aquela cidade. E vai ser assim, vai mudar completamente a fama, né, do Rio de Janeiro, em questão da parte da segurança e de toda da parte ruim. Ela vai ser conhecida pela transformação que o Senhor vai fazer nela. Vai ser surpreendente. Deus é especialista em surpreender. Mas, né, que hoje, né, nesse dia, hoje é um dia de finados, né, é um dia que a gente lembra das pessoas que se foram também, né, hoje, né, eu lembrando, né, que meu pai, minha mãe, né, se foram, mas hoje eles estão com Jesus, estão melhor do que qualquer um de nós aqui, né. Hoje é um dia que
Eu lembro deles, mas eu sei que eles estão com Jesus e isso me traz muita alegria no coração, muito conforto de saber, né, que hoje que eles estão salvos e eles estão com Jesus e isso é maravilhoso, né? Isso é motivo de alegria e não de tristeza. Então, meus amados, que se você, né, tem a sua igreja hoje, não deixe de ir, de tomar a tua ceia, né, de estar em comunhão, né, com os irmãos, né. Hoje é dia de comunhão, de estar compartilhando da palavra, do corpo, né, e do sangue do nosso Senhor Jesus na igreja hoje. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu dia, esse domingo maravilhoso. Aqui tá nubladinho, mas mesmo assim é um dia lindo, um dia maravilhoso. Fiquem todos com Deus. Shalom, shalom. Até amanhã.